A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaj e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento de que houveram sorteios? Os livros de Atos 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o seu número, o número de 1 a 70, e saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas apresentadas com o prêmio somado de mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes desses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em
Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, de 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje e depois dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilham. Sejam também membros dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, a congregação e reunião de todos os santos, filho do Senhor Deus, para que ninguém ande só. Assim como os 70 enviados do Senhor Jesus o Cristo. Lucas capítulo 10. Vamos dar início ao sorteio. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. E o primeiro livro de hoje é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Salmos com 150 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. Capítulo 11, Salmos capítulo 11 é o nosso primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês e dos 70 rebanhos santos que eu vou sortear logo após. Salmos capítulo 11. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu só leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Salmos capítulo 11, que contém 7 versículos. No Senhor me refugio, como pois dizeis a minha alma. Fugi para a vossa montanha como pássaro, pois os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirais ocultas aos retos de coração. Na verdade, quanto já os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, provam os filhos dos homens. Vamos ao próximo livro. Vamos ao segundo livro de hoje. E é o livro de Lamentações com 5 capítulos. Lamentações com 5 capítulos é o nosso segundo livro de hoje. Lamentações. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações.
capítulo 5. Lamentações, capítulo 5, é o nosso segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês e dos 70 rebanhos santos que eu vou sortear. Lamentações, capítulo 5, que contém 22 versículos. Lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu, considera e olha para a nossa humilhação. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como as viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Vamos ao sorteio dos rebanhos de hoje. E hoje eu falarei primeiro os rebanhos de número ímpar e logo após eu também citarei os pares. Vamos aos rebanhos. Seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70. E o primeiro rebanho de hoje é o rebanho de número 35 e 36. 35 e 36. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Zacarias, com 14 capítulos, mas antes da leitura o sorteio do capítulo do livro de Zacarias, vamos à oração. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos e limpos em o nome santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que recebam a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Com 14 capítulos. Capítulo 12. Zacarias, capítulo 12, para o rebanho santo de número 36 e 35. 35 e 36. Zacarias, capítulo 12, para o rebanho santo de número 35 e 36. Vamos ao capítulo 12 do livro de Zacarias, que contém 14 versículos. A destruição dos inimigos de Jerusalém. É esta a palavra do Senhor acerca de Israel, palavra do Senhor que estende o céu, funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Porém Jerusalém como um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem certamente serão feridos e se ajuntarão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de pânico todos os cavalos e de loucura ferirei os cavaleiros. Sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Vamos ao segundo rebanho de hoje. Escolha o seu número de 1 a 70, seja parte dos 70 rebanhos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, escolhendo o seu número, porque todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada que serão sorteados diretamente do Espírito Santo do nosso Senhor para o seu coração, uma mensagem para a sua vida. Eu sou somente um canal, um instrumento, e estou aqui cumprindo e fazendo a minha obra, cumprindo a minha missão, a minha obra para com o Senhor Deus, e faça você também a sua, como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 a 27. Curta, comente, compartilhe, faça a sua obra também para com o Senhor Deus. E os rebanhos são os rebanhos de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos.
E o livro é o livro de Jó, com 42 capítulos. Jó com 42 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Capítulo 15. Capítulo 15. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Jó capítulo 15. Ele faz, Jó capítulo 15 contém 35 versículos. Então ele faz, o temanita respondeu, dará o sábio em resposta a nossas nações vazias, ou encherá o seu ventre do vento oriental. Arguirá com palavras que de nada servem e com razões que não têm valor. Tu, porém, até destróis a reverência, em pé cedes a devoção ao Senhor Deus. O teu pecado ensina a tua boca, adotas a língua dos astutos. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. E vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Oséias, com 14 capítulos. Oséias com 14 capítulos. Oséias com 14 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Capítulo 10. Oséias, capítulo 10, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. O capítulo 10 do livro de Oséias contém 15 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Oséias capítulo 10, que contém 15 versículos. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra. Assim fizeram belas colunas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor cortará os seus altares e destruirá as suas colunas. Certamente agora dirão, não temos rei, porque não tememos ao Senhor. Mas mesmo o rei, o que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança, portanto, florescerá o juízo como erva venosa num campo arado. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 1357, 1458, 1357, 1458. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. 2 Timóteo com 4 capítulos. 2 Timóteo com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Timóteo. Lembrando que no final da live eu faço sorteios que dá total liberdade de 22 livros que dão total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Durante a live, vocês escolham um número de 1 a 70 para ser parte dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo, que através do sorteio você recebe
como eu estou falando dos rebanhos, agora eu sorteio o rebanho 13, 57, 14 e 58, o livro para esse rebanho, de 2 Timóteo, é o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, que os rebanhos desses números vão meditar. E no final da live eu faço o sorteio de 1 a 22, que são 22 livros da Bíblia Sagrada, que são sorteados através de sorteio, no qual o número você mentaliza, um número de 1 a 22, que o livro e o capítulo sorteado será uma resposta, uma mensagem do Espírito Santo ao seu coração. 2 Timóteo, capítulo 2, que contém 26 versículos. O bom soldado de Cristo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Vamos aos próximos rebanhos. Seja também parte dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo, escolhendo o seu número, número de 1 a 70. E os rebanhos são os rebanhos de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Neemias, com 13 capítulos. Neemias, com 13 capítulos. Neemias, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 1, Neemias, capítulo 1, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. Neemias, capítulo 1, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. Vamos ao capítulo 1 do livro de Neemias, que contém 11 versículos. A oração de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio a respeito de Jerusalém. Eles me disseram os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas metas e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, acertei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor Deus dos céus. Vamos ao rebanho. Rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. E vamos aos livros. Gálatas, com 6 capítulos. Gálatas, com 6 capítulos. Vamos ao livro de Gálatas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gálatas para os rebanhos que eu acabei de sortear. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros da Bíblia Sagrada que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo, nosso Senhor, falar ao coração de todos vocês. 6. Gálatas, capítulo 6, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. Gálatas, capítulo 6. Que contém 18 versículos. Fazer o bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais,
corrige o tal com espírito de mansidão, mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensar ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Examine cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória, só em si mesmo, não em outrem. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. E vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. O livro é o livro de 1 Timóteo, com 6 capítulos. 1 Timóteo, com 6 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, para o Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. 1 Timóteo, capítulo 3, que contém 16 versículos. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Fiel é esta palavra. Se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Façam vocês também a sua obra para com o Senhor, assim como está lá no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 a 27, 1 Crônicas com 29 capítulos, Primeira Crônicas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 20. 1 Crônicas, capítulo 20, para o Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. 1 Crônicas, capítulo 20, que contém 8 versículos, novas vitórias de Davi. Na primeira, no tempo em que os reis costumaram sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e foi e cercou Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa de cabeça do rei deles, achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi colocada sobre a cabeça de Davi.
Ele levou da cidade grande quantidade de despojo e fez sair o povo que estava nela e o fez trabalhar com serras, com picaretas de ferro e com machados. Assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então Davi voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Depois disso, houve guerra em Gezé com os filisteus. Nesse tempo, Sibecai, o Uzatita, matou Sipai, que era descendente dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vamos ao livro. Naum, com 3 capítulos. O livro é o livro de Naum, com 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Naum para esses rebanhos. Naum, com 3 capítulos. Vamos ao sorteio. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros da Bíblia Sagrada que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo do nosso Senhor falar ao coração de todos vocês. Capítulo 3. Naum, capítulo 3. Contém 19 versículos. Ai de Nínive, ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, da presa não há fim, o estalo de açoite, o estrondo das rodas, o galopar dos cavalos e os carros que saltam, a cavalaria que ataca espadas flamejantes e lanças cintilantes, multidão de mortos, abundância de cadáveres. Não tem fim, os defuntos tropeçam nos seus corpos. Tudo isso por causa da multidão dos pecados da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias que vende povos por seus deleites e família por suas feitiçarias. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. Mas antes de eu sortear o livro e o capítulo, nós vamos para uma de nossas ofertas. Vamos ver o que nos diz a oferta de hoje. A oferta é a oferta 48. Vamos ver o que nos diz a oferta de número 48. Muita atenção! É possível em um hospital os médicos ou os enfermeiros ou ambos estarem com doenças contagiosas e ainda assim cuidarem dos pacientes sem antes estarem curados para que as doenças não passem uns para os outros? Assim também é com os segmentos de fé de igrejas. Quando todo aquele que possui títulos de lideranças ou trabalho nos ministérios do Senhor Deus da Bíblia Sagrada com cargos e títulos espirituais e se dizem ser imperfeitos ou pecadores. Por esse e outros motivos que na Bíblia Sagrada está escrito que eles têm que estar perfeitos. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, que provar com base na Bíblia Sagrada que nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 9, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o futuro ou o presente da sua vida, seja espiritual ou financeira. Vamos ao sorteio do livro e do capítulo para os rebanhos 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. E o livro é o livro de 1 Pedro, com 5 capítulos.
1 Pedro com 5 capítulos, vamos ao sorteio. Capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. E o capítulo 5 do livro de 1 Pedro contém 14 versículos. Os anciãos e os jovens, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles e testemunho das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho do Senhor Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Levítico com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. Capítulo 14. Levítico, capítulo 14. Para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Levítico, capítulo 14. Que contém 57 versículos. A lei acerca do leproso, depois de sarado. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, quando for levado ao sacerdote. O sacerdote irá para fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote ordenará que por aquele que deve ser purificado se tragam 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, carmesim e isopor. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Rebanho Santo de número 1, 69, 10, 70. 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Primeira Tessalonicenses com 5 capítulos. Primeira Tessalonicenses com 5 capítulos. Primeira Tessalonicenses com 5 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de 1 Tessalonicenses para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. O capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses contém 18 versículos. A vinda do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, mas os que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que o Senhor Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que o Senhor Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem no Senhor Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos
os que dormem. Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38, 36, 37, 34 e 38. Lembrando que no final da live eu faço sorteios de 22 livros e capítulos que dá total liberdade ao Espírito Santo, nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada, no qual o número você vai mentalizar, um número de 1 a 22, escolhendo seu número, pedindo uma palavra diretamente do Espírito Santo ao seu coração, uma palavra para a sua vida, para a sua meditação no dia de hoje. Eu sou somente um instrumento, um canal, estou aqui cumprindo a minha obra para com o Senhor Deus. Faça também a sua obra, assim como está lá no capítulo de Mateus, no capítulo 16 do livro de Mateus, do versículo 24 a 27, 33, 37, 34 e 38. O livro é o livro de 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de 2 Tessalonicenses para esses rebanhos. Capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, contém 12 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, no Senhor Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus o Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graça ao Senhor Deus por vós, pois é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta um para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas do Senhor Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as perseguições e aflições que suportais. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Marcos, com 16 capítulos. De Marcos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo de Marcos. Capítulo 3, Marcos, capítulo 3, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, para o rebanho de número 15, 55, 16 e 56. O capítulo 3 do livro de Marcos contém 35 versículos. O Senhor do sábado. Perdão, Marcos, capítulo 3. Blasfêmias do mestre da lei. A blasfêmia dos mestres da lei. Então o Senhor Jesus entrou numa casa, reuniu outra vez a multidão de modo que nem conseguiam comer. Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, pois diziam: está fora de si. Os mestres da lei que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Assim o Senhor Jesus, chamando a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás?
Vamos aos próximos rebanhos, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 13, Romanos, capítulo 13, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Romanos, capítulo 13, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. O capítulo 13 do livro de Romanos contém 14 versículos. O amor ao próximo. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Por quem ama o próximo, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não se faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E fazei isto conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. E o livro é o livro de 2 Crônicas, com 36 capítulos. 2 Crônicas, com 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Crônicas. Capítulo 16. 2 Crônicas, capítulo 16, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. O capítulo 16 do livro de 2 Crônicas contém 14 versículos. Os últimos anos de Asa, no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá para não deixar ninguém sair do território de Asa, rei de Judá, nem entrar nele. Então tirou Asa a prata, o ouro dos tesouros dos templos do Senhor Deus e da casa do rei, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e a ti, como houve entre meu pai e o teu. Vê, eu te envio prata e ouro, agora anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os comandantes dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Feriram Ijon, Dan, Abel, Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. E o livro é o livro de Números, com 36 capítulos. Números com 36 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números para esses rebanhos que eu acabei de sortear. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam para todos nós, sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo é o capítulo 4, Números, capítulo 4, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. E o capítulo é o capítulo 4 do livro de Números. O capítulo 4 do livro de Números contém 37 versículos. Os deveres dos levitas. Dizem ao Senhor a Moisés:
e a Arão. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: fazei o recenseamento dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Contarei os homens de 30 e 50 anos de idade, todos os que são aptos para que sirvam na tenda da congregação. Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, o cuidado das coisas santíssimas. Vamos ao último ticket de rebanho de hoje, que o rebanho é o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. E o livro é o livro de Miqueias com 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Miqueias, capítulo 6, que contém 16 versículos. O juízo do Senhor contra Israel. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te e contende com os montes, e ouça os outeiros a tua voz. Ouve montes a contenda do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra. Porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, o que é que tenho feito? E em que te enfadei? Responde-me, certamente te fiz fugir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Vamos agora ao nosso penúltimo livro de hoje para a meditação de todos vocês. E lembrando, enquanto eu vou fazendo a ministração dos 2 últimos livros e capítulos, vocês vão mentalizando o número de 1 a 22, que logo após eu farei um sorteio, que cada livro e capítulo sorteado será uma mensagem do Espírito Santo Nosso Senhor ao seu coração. Hebreus com 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 10. Hebreus capítulo 10 é o nosso penúltimo livro de hoje. E vamos ao capítulo do livro de Hebreus, que é o capítulo 10, que contém 39 versículos. Exortação à perseverança. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue do Senhor Jesus o Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa do Senhor Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Vamos ao último livro de hoje. E o livro é o livro de Provérbios, com 31 capítulos. Provérbios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 25, Provérbios, capítulo 25, é o nosso último livro de hoje para a meditação de todos vocês e de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para aqueles todos que escolheram o número de 70 e para todos que querem uma palavra revelada que vem através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada. Provérbios, capítulo 25. Que contém 28 versículos. Outros provérbios de Salomão. Também estes são os provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Glória do Senhor Deus é descobrir o negócio. A glória dos reis é tudo investigar. A altura dos céus, a profundeza da terra e o coração dos reis são insondáveis.